Ô, doutora, você tá que nem eu, a gente tá de azul. Vou até levantar para te cumprimentar. Ai, novembro azul, doutora. Isso é sintonia. Sintonia, ó. Sintonia, ó. Azul, azul, sintonia. Eu falei que ela está, com todo respeito, falei que ela estava lindíssima. Hoje você falou o que pra mim? Que você está belíssimo, como sempre. Elegantérrimo. Ai, muito obrigado. É uma honra receber isso, essas palavras lindas suas. Uma honra Pode sentar, ser por favor. recebida aqui na vossa casa, essa casa que eu gosto tanto de estar. Obrigada mais uma vez pelo convite. Doutora, é um prazer mais uma vez te receber. E hoje nós vamos falar um assunto muito pertinente, pessoal, que é sobre a filiação socioafetiva. Você já ouviu falar sobre isso? Não? A doutora Ana vai explicar pra gente o que vem a ser essa filiação socioafetiva. Doutora, o que vem a ser essa filiação socioafetiva? Renato, desde 1988, a nossa Constituição Federal, ela começou a fazer muitas alterações nas questões familiares, nomeadamente acabou com o pátrio poder, que era aquela questão de só o homem poder ser o gestor da família. Hoje, tanto o homem quanto a mulher, ou seja, o pai e a mãe, podem gerir a sua família, o que não era permitido para a mulher, ela só era chamada a fazê-lo quando o pai faltava. E ela também proibiu aquela discriminação entre os filhos do casal e os filhos, por exemplo, que não eram da relação do casamento ou que eram adotivos. Veja que havia diferença, inclusive, na relação dos filhos adotivos. Eu ia te perguntar exatamente, não quero te cortar, exatamente isso. Porque quando eu dei uma estudada relacionada ao tema de hoje, e eu joguei no Google, eu falei assim, uai, mas essa filiação socioafetiva parece que ela tem uma igualdade ligado à adoção. Qual seria essa diferença, doutora? Então, na verdade, socioafetiva para adoção. A Constituição proibiu, então, essa distinção entre esses filhos adotivos e os legítimos, que anteriormente se falavam legítimos e não legítimos, isso não existe mais. Mas hoje, atualmente, não se faz mais essa distinção, mas continuamos. Então, os filhos biológicos são os filhos que você tem da união do casamento com o pai e com a mãe. Sim. Esse casal, se vier eventualmente a se separar ou a se divorciar, e um deles carrega esse filho para o próximo casamento, um divorciado leva o filho existente do primeiro casamento para o segundo casamento. Esse filho começa a ter uma relação de afeto com essa madrasta ou com esse padrasto. Esses filhos são os filhos que a gente chama filhos de afeto. Por isso que se fala família socioafetiva. Veja, esse filho que é socioafetivo dessa outra relação, por exemplo, ele não perde os vínculos biológicos com a sua família de origem, não perde nenhum direito em relação ao pai ou à mãe biológica. É mesmo? No entanto, ele ganha. Por quê? Ao invés de ele ser tratado como aquele papel que a gente tem não tão bom, a imagem do padrasto e da madrasta, começa a ser tratado como um filho socioafetivo. Eu não sou seu pai biológico, mas eu sou seu pai socioafetivo. Eu te acolho como se filho meu você fosse. E esse reconhecimento para a criança e para o adolescente é muito maior, ele tem condições de ter uma infância, uma adolescência muito mais condizente com aquilo que ele precisa, os laços de afeto, e também ganha aí alguns direitos se há uma ruptura dessa relação, por exemplo, e essa criança não tem como prover a sua subsistência. Não há previsto na lei exatamente que ele tenha direito a uma pensão alimentícia. Isso não está lá no nosso ordenamento jurídico. Entendi. Mas em decorrência do artigo 1593 do Código Civil, a tal família socioafetiva pelos laços de afeto, ele pode sim vir a pleitear e ser mantido por esse então pai socioafetivo. Como eu falei, não rompe os vínculos com o pai biológico, mas ele tem a ganhar porque ele não lida com estranho, ele está lidando com uma socioafetividade. Claro que isso não é, por exemplo, uma relação onde não houve tratamento como se filho fosse, é possível, aí já não tem os direitos como se filho fosse. Os nossos tribunais, para avaliarem se essa criança, se esse adolescente terá ou não direito patrimoniais e alimentos, tem que haver essa análise no caso concreto para verificar se de fato ele era tratado como filho, usava o nome da família, aí sim cabe a esse filho socioafetivo então os direitos de um filho biológico, nomeadamente os alimentos caso ele não tenha como sobreviver sem eles. E com certeza você já deve ter pego aí inúmeros casos relacionados à socioafetividade. E eu te pergunto o seguinte, doutora,
Já aconteceu o caso dessa pessoa, por exemplo, os filhos já grandes, terem seus pais biológicos e estarem com outra família e daqui a pouco eles não quererem mais ter contato com os pais biológicos e ficar só com a outra família? Pode acontecer. Nós já tivemos uma situação em que isso aconteceu, sim. E aí, como é que foi? Como é que foi o procedimento? Tinha um pai que se dizia sócio-afetivo, de fato ele exercia o papel de pai, mas não era o pai biológico. Quando houve o rompimento dessa união estável, o filho quis romper também essa sócio-afetividade. Então, ele não quis permanecer. Como esse menino já tinha 18 anos, então ele já tem direito de escolha, porque já é maior idade civil. É verdade. Então ele já tem esse direito de escolha. Se, entretanto, ele é menor de idade, quem faz essa escolha por ele geralmente é a mãe ou o seu representante legal, que às vezes pode ser a mãe e o pai, ou um ou outro. Então ele rompeu com os pais biológicos e também com os pais que tiveram a sócio-afetividade? Não, nesse caso ele continuou com os laços. Ele já tinha laços com o pai biológico, continuou com esses laços, mas não morava com ele. Morava agora com o pai sócio-afetivo. Depois que houve essa ruptura da união estável do pai sócio-afetivo com a sua mãe, aí sim ele quis romper os laços também com o pai sócio-afetivo. O que se tenta trazer com isso? As famílias mudaram muitas, né? Muito, né, Renato? Anteriormente, nós tínhamos família tradicional, era o pai e a mãe, que geralmente ficavam casados para a vida inteira. Isso mudou bastante e para que não haja essas rupturas com essas crianças, é uma forma de acolher essas crianças. Então, nos novos casamentos, uma pessoa que é viúva, uma pessoa que perdeu a esposa, o marido, traz esse filho para a nova união, é uma oportunidade de dar a essa família esse arcabouço que tem o direito a uma família, porque a família é amparada pela nossa Constituição, pelo nosso Código Civil, é para não deixarmos essas pessoas, esses novos conceitos de família, sem o amparo legal e sem essa proteção, porque os filhos não têm, de fato, culpa nenhuma se não deu certo no casamento com o pai ou com a mãe. E, doutora, numa adoção, voltando só um pouquinho ao assunto que a gente tinha abordado no começo, numa adoção há uma burocracia muito grande, né, para poder adotar. Você leva aí, tem casos que você leva 2 anos, 3 anos, pode levar até muito mais para poder adotar aquela criança. E nesse caso da sócio-afetividade, como que é a ligação para poder... O Instituto da Adoção é completamente diverso. Da adoção, o casal que tem interesse em fazer a adoção de uma criança parte de um princípio que ela não escolhe aquela criança. Então, ela entra numa fila, através do Tribunal de Justiça, se cadastra, tem que preencher vários requisitos. Preenchidos esses requisitos, a fila começa a andar, digamos assim, começa a se fazer uma triagem. Quando chega a oportunidade desse casal conhecer as eventuais crianças, são aquelas que estão ali para adoção. Agora, na família sócio-afetiva, não. É o casal que se aproxima já vindo com filhos, às vezes os dois vêm com filhos, tanto a mãe quanto o pai, outras vezes só um deles vem de outro casamento, ou porque ficou viúvo, ou porque ficou viúva, e aí é escolha do pai, se não, eu quero cuidar dessa criança como se filho meu fosse. Então, ele escolhe dar àquele filho o afeto e a oportunidade e tudo que tem direito um filho. Claro que se o filho, a mãe desse filho aceitar, então há a oportunidade sim dessa criança ser tratada como se filho fosse. Veja que os nossos tribunais, para conceder ou não esses direitos que tem um filho biológico, ele vai avaliar se ele era tratado ou não como se filho fosse, porque nós conhecemos casamentos onde o casal se une e vem com filhos de outros casamentos e não há aquela relação, você percebe que não há relação de afetividade entre aqueles filhos. É muito comum até alguns casais dizer, esses são os seus filhos, esses são os meus filhos. Você vê que há uma distância muito grande. Então, nesses casos, claro que não houve tratamento como se filho fosse, ou seja, os laços de afeto, que é o que caracterizam a família sócio-afetiva, não estiveram presentes naquela relação. E é isso que se define se vai ter ou não os mesmos direitos, se há ou não o tratamento como se filho fosse, se usou o nome da família como se filho fosse. No caso, nós como no sentido dos pais, o pai e a mãe, eles têm que dar o melhor amor, o carinho, o afeto e tratar. Eu sempre vejo pelo seguinte plano, doutora, da amizade,
de ter aquela criança, de ter aquele adolescente como primordial de tudo, tratar eles como seu amigo. Porque quando você trata eles como seu amigo, você está transmitindo o quê? O amor, o afeto, o carinho para aquelas crianças, adolescentes, Verdade. né? A família socioafetiva nada mais é, seja a mãe ou seja o pai, então padrasto deixa de ser padrasto, começa a ser pai socioafetivo, mãe socioafetiva. Tanto a paternidade quanto a maternidade, como são carregados desse laço que você acabou de dizer, que é o laço de afeto, quem tem a ganhar com isso? Claro que a família toda, mas em especial a criança ou adolescente. Com certeza. Então, para eles é uma oportunidade de continuarem tendo naquele lar o espelho da maternidade e da paternidade, que são coisas tão importantes para o crescimento de todos nós. E nesse sentido da socioafetividade, também tem o lado da discriminação, doutora? Tem. É muito forte? Infelizmente tem a discriminação. Na verdade, eu penso que a discriminação começa pelo preconceito. Sim. Nós todos, no geral, somos preconceituosos. É que nós percebemos, alguns de nós percebemos os nossos preconceitos e nós trabalhamos isso. E todos nós deveríamos fazer isso. Agora, quando você tem a oportunidade de identificar aquele preconceito, você tem a oportunidade de curá-lo. Você não cura aquilo que você não conhece. Quando você age para fora, você está discriminando. É o teu preconceito agindo. Você está discriminando. Então, tendenciosamente, nós somos um povo preconceituoso. Não deveríamos, porque o Brasil junta aqui uma miscigenação de povo maravilhosa. Poucos lugares no mundo temos essa oportunidade de conviver com pessoas praticamente do mundo inteiro, mas ainda assim nós somos discriminadores por várias coisas, por raça, por cor, por gênero, por filho legítimo. Embora a Constituição tenha proibido essa questão do filho legítimo e do filho ilegítimo, nós ainda carregamos sim o preconceito e se vê ainda no núcleo de algumas famílias crianças sendo discriminadas por não serem de ambos os pais ou de ambas as mães. Esse é o nosso filho, tem um tratamento específico. Este é o filho seu ou o filho só meu, tem outro tratamento. Isso é uma forma de discriminar a criança e isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer porque eu vejo pelo fato dos próprios pais transmitir para as crianças e ensinar para as crianças e adolescentes, né, a educação. Porque quando os pais já entregam a educação e o caráter formado para os seus filhos, quando eles lidam com filhos que são adotados ou até mesmo socioafetivo, essas crianças que estão nessa sociedade afetiva, elas não vão passar essa discriminação, esse preconceito grande, independente da cor, né, e da situação, até mesmo da posição social daquela criança, né, doutora? Em que ela se encontrar. Imagina como é maravilhoso para uma criança que é filha de um casal que se separou, mas esse casal biológico, o pai e a mãe biológico, continua uma relação de respeito, porque tem um filho, e isso deve existir sempre, deve ser preservado. Então, ele continua com o contato com o pai biológico, entretanto, quando está na companhia da mãe, está com o pai afetivo, socioafetivo, e ele continua gozando daquele mesmo afeto, daquele mesmo amor que ele tem com seu pai biológico. Claro que essa criança, esse adolescente só tem a ganhar. Então isso contribui muito para que as famílias, hoje tão diversas, não podemos mais olhar para a família como um ponto só, pai e mãe, porque hoje a família se diversificou muito. Então é uma forma de nós cuidarmos das famílias de uma forma mais abrangente, sem discriminarmos e sem subjugarmos pessoas a algo que elas não deveriam estar, no caso a criança e adolescente. Entendi. E no caso de perda, da morte daquele pai e daquela mãe, doutora, qual que é o direito dessa criança socioafetiva e também daqueles que são adotados? Qual que seria o direito que eles têm? O filho que é adotado, ele tem todos os direitos igual a qualquer filho. Como eu falei, a Constituição proíbe diferença entre filhos. Sim. O socioafetivo, por não existir na legislação um ponto determinado dizendo, no meu ponto de vista, é falho, deve sim ser colocado na legislação de forma clara. Como isso ainda não existe, o que acontece hoje? Isso é levado aos tribunais, então o filho, quem está demandando, o filho ou a mãe, através dele quando menor, leva-se essa demanda para questionar se tem direitos tanto patrimoniais quanto alimentícios. E aí o tribunal vai avaliar o que eu falei lá atrás. Existia uma relação onde esse pai tratava essa criança exatamente como se filho fosse? Ele fazia uso da família, do nome da família, como se filho fosse? Chegando a esse consenso, o tribunal sim concede a essa criança os mesmos direitos. Mas tem que haver
essa análise, porque a lei não determina como seria essa relação se vai a óbito, por exemplo, o pai socioafetivo. E as comprovações, ela também pode ser dada através de fotos, registros em redes sociais, porque nas redes sociais também, quando as pessoas fazem a declaração, está aqui do meu lado meu filho Guilherme, que está completando mais um ano de vida, está aqui a minha filha Mariana, que está completando desde quando você nasceu, ou então desde quando você tinha 10 anos, Mariana, e hoje você está com 20 anos, papai aqui tem te dado... Tem esse tipo de... Olha, Renato, acho que eu vou te contratar lá para o escritório, viu? É exatamente isso. Foi perfeita a sua colocação, perfeita. Porque, veja, um pai, você pegou o ponto no X. Se o pai lá com 13 anos fez um vídeo declarando, olha, dizendo, é meu filho, 5 anos depois, continua afirmando, estou aqui com meu filho. Veja, tem toda uma linha de tempo onde esse pai socioafetivo cuidava daquela criança como se filho fosse. Servem sim, as provas hoje nas redes sociais são consideradas como provas, podem ser levadas para os autos. Para mais cautela, nós pedimos uma ata notarial, que é você levar para um cartório aquele conteúdo, por exemplo, do pai declarando que é meu filho, sim, estou aqui na festa de 15, de 13, de 14 anos e continuo a estar aqui daqui a 2 anos. Você leva isso para um cartório, esse cartorário vai dar validade àquilo, ele vai aferir o IP do computador, olha, é isso mesmo, esse material corresponde. Com essa ata notarial, você tem um documento público que você pode levar para um processo para servir de prova para que aquele pai dê àquela criança todos os direitos de um filho, como o caso do filho socioafetivo. Rapaz, que lindo, que maravilhoso essa pauta, essa doutora maravilhosa aqui nessa tarde, trazendo todos os esclarecimentos e informações a respeito da socioafetividade. E para você que está nos assistindo, olha aí, você que já sabe os seus direitos, você já sabe o que a doutora Ana Bernal já falou aqui acerca de tudo que você tem. Não, essa me veio em mente agora aqui, você acredita, doutora? Porque fica como até uma comprovação, a pessoa já tem uma comprovação e tem como provar. Porque depois que morre, aí fica... Nós tivemos até um caso recente, Renato, não tão recente, acho que 1 ano e pouco, de um caso de um pai que tratava aquela criança como se filho fosse, inclusive fizeram uso de um vídeo. Ele gravou um vídeo natural, no dia a dia, mas ele tratava ele como filho. E esse vídeo, sim, foi objeto de prova para comprovar que essa criança tinha os direitos de um filho pela socioafetividade. Olha aí, ó. Falou aí disso. Doutora, você quer deixar o último recado aí para o pessoal de casa a respeito desse assunto tão pertinente? Pode ficar tranquila. Olha, você que gosta do tema... Você que está em casa, que quer saber mais sobre esse tema, mande perguntas, @advogada Ana Bernal lá no Instagram. Se você tiver dúvida sobre o direito de família, nosso canal é aberto para isso. Temos sempre também vários artigos a esse respeito. E você, mãe, que tem a sua dúvida em relação se o seu filho tem ou não tem direito à pensão de alimentos depois do término de um casamento, quando o filho é filho do afeto, como a gente fala, sim, filho do afeto, pode me mandar perguntas que eu respondo, ajudo você também, tá bom? Será que não tem ninguém que quer me adotar, não? Eu também quero, Renato. Eu também quero. Um pai socioafetivo. E eu já não tenho meu pai vivo, então seria bem-vindo. Eu também não tenho. Ih, somos dois, eu também não tenho. Então seria bem-vindo, Renato. Ó, somos dois, somos tá? Dois aqui, ó. Somos dois aqui, voluntários esperando. Uma paternidade socioafetiva. Pode ser uma maternidade socioafetiva também, tanto faz. Você tá dos dois, órfã de pai e mãe? Sou órfã de pai e mãe já, infelizmente. Infelizmente. Meus sentimentos, eu tô no caso só do pai. E já tenho medo de ficar de mãe. Oh, meu Deus. Fácil não é, mas a gente aprende a conviver com a dor. Não é fácil, né? Fácil não é, mas a gente aprende a conviver com essa falta, né, permanente. Verdade. E estamos aqui como voluntários. Fica vocês aí a dica para poder entrar em contato. Doutora, pode deixar seus contatos? Redes sociais, telefone? @advogada Ana Bernal, no Facebook MR Bernal Sociedade de Advogados ou Ana Bernal lá no Facebook. Temos sempre artigos a respeito de direito de família, quem gostar e quiser conhecer mais, siga as nossas páginas. É isso aí. Doutora, que maravilha, eu sou teu fã. Obrigada, meu querido, muito obrigada mais uma vez, parabéns pela escolha do tema, é um tema muito pertinente, então parabenizo a você e a toda a direção por esse tema. Obrigado, doutora. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Até.